Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar algumas opções de placas de desenvolvimento para microcontroladores da família STM32 da fabricante ST, que possui núcleos ARM Cortex da família M. Eu tenho aqui algumas placas com núcleo M3, M4 e M7. Vou apresentar algumas placas genéricas de baixo custo. Também temos placas de terceiros que não são da ST, mas são parceiros, como a Olimex e a Keio. E também vou mostrar algumas famílias de placas da própria ST. Ok? Eu separei as placas em 3 grupos. O primeiro grupo são as placas genéricas, que, se você for reparar, não tem o nome do fabricante da placa. Você compra ela pelo modelo do chip que você quer estudar. A mais simples é a bem conhecida aí, a Blue Pill, que vem com STM32F103, o microcontrolador que mais simples da família ARM Cortex M3. Para quem quer começar a aprender sobre os núcleos ARM Cortex, é uma boa opção. É uma placa de baixo custo e temos a sua sucessora, a Black Pill, que já vem com um núcleo M4, que você já tem funções de DSP nas instruções. A diferença de custo é pequena. Temos duas versões, que é o F401 e o F411. E são boas opções para hobbyistas que estão começando aqui a trabalhar com STM32. Você vai precisar de adquirir um programador e debug como esse daqui, ST-Link V2, que além de programar o chip, você ainda consegue fazer a função de debug para você poder tratar os erros no seu programa. Agora, se você quer apenas transferir o código, você pode mudar aqui os jumpers da placa e o microcontrolador entra no modo de boot, que você pode transferir o código pela porta USB. Mas vale a pena você adquirir o programador para você poder rodar seu programa passo a passo e tratar erros. Temos uma placa também genérica, mas com mais funções de I/O e ricas em periféricos, como essa aqui, STM32F407 Black. Você tem ela também com o display que você encaixa, um display gráfico com touchscreen, e que você tem uma gama maior de periféricos para você conseguir aprender os recursos mais avançados do STM32. Ela já vem com o conector para gravação, que você pode utilizar esse modelo de programador mais simples, que tem a interface SWD, que são 2 fios de alimentação, 2 fios de sinal de comunicação, e também possui o conector no padrão JTAG. Se você tem um programador mais avançado, esse aqui como
o modelo da própria ST, ele já vem com o conector do padrão JTAG, que você tem aí mais funções de debug. Então essas são as placas genéricas para você começar a aprender sobre STM32 com um baixo custo. Basta adquirir uma placa e o programador, você baixa o compilador e já consegue aprender a montar os seus programas. O segundo grupo de placas são de fabricantes conhecidos como a Olimex e a Keio. Eu tenho aqui a amostra da caixa, da placa de desenvolvimento da Keio e a placa da Olimex. São placas que já possuem uma plataforma para você baixar a documentação dos desenhos da placa, já possuem códigos de exemplo, ok? E uma gama também rica em periféricos, como a Olimex com a STM32 da família 107, com interface USB e a interface RJ45 para você trabalhar com aplicações Ethernet, também cartão de memória e uma área para prototipagem. Veja aqui o conector do padrão JTAG para você conectar um programador externo, ST-Link V2 ou o ST-Link com a interface JTAG. A outra placa já da Keio, com mais periféricos ainda, como porta serial, porta RedCam, porta USB. Aqui você já tem um display gráfico colorido, slot para cartão de memória, memória externa e um STM32F103 com uma quantidade maior de pinos de I/O, que adicionam uma quantidade maior de periféricos neste chip. Veja que é o mesmo família STM32F103 WPIL, porém com encapsulamento com maior quantidade de pinos. A vantagem de usar as placas de fabricantes de marca são a possibilidade de você baixar os códigos de exemplo já funcionando para esse modelo de placa. Se você adquirir uma placa genérica, você vai ter que adquirir os shields externos, como o módulo Bluetooth, o módulo Wi-Fi, e você vai ter que pesquisar a biblioteca para utilizar com a sua placa. Pesquisar a pinagem que você vai conectar o seu shield, e também em alguns casos você terá que fazer a adaptação do código da sua biblioteca para dentro do compilador que você escolher utilizar. A placa da Keio também tem o conector padrão JTAG, que você pode conectar o programador mais simples com a interface SWD ou o programador da ST com conector JTAG ou o programador próprio da Keio, um Linkme, para você utilizar com a ferramenta de desenvolvimento da Keio, que nós vamos falar mais adiante sobre as IDEs.
Então esse foi o conjunto de placas de terceiros e os parceiros. O último conjunto de placas que eu separei são as placas da própria ST, que basicamente eu separei aqui em 3 grupos. As placas núcleo, que são placas que basicamente vêm com o chip e os conectores para conexão externa na sua prototipagem, e placas da família Discovery para algumas aplicações especiais, como essa daqui, que é direcionada a recursos de interface gráfica, para você trabalhar basicamente com display gráfico, com touchscreen, e a família Evaluation, que são as placas de valores mais expressivos, em que a placa possui uma quantidade considerável de recursos de periféricos que exploram o máximo de recursos do seu microcontrolador. Essa daqui, por exemplo, STM3240 Eval. Possui o microcontrolador STM32F407, que é semelhante a essa placa Black, que também possui o F407, mas num encapsulamento de maior quantidade de pinos, que você tem acionamentos de display gráfico, rede CAN, o chip aqui da comunicação Ethernet, cartão de memória, conexão externa para motor, o conector JTAG, conexão USB. Por baixo você tem os chips de áudio, toda a pinagem externa no pinout, memória externa. Então a placa de avaliação, realmente você consegue explorar os máximos recursos que possui no chip da ST. Geralmente essas placas vêm com um design da placa, já que você pode usar de referência para montar sua própria PCB, e os dispositivos externos para proteção contra surtos, variações de tensão, contra energia estática. Então uma placa que geralmente são utilizadas por empresas que desenvolvem produtos, ok? Diferente dessas placas simples que não possuem proteções da alimentação nem proteções de energia estáticas para o pino, são mesmo para hobbyistas que estão querendo aprender a família STM32. Então, são 3 famílias de placas da ST. A família núcleo possui placas da núcleo 32 pinos. Essa daqui é um núcleo 64 pinos. Também nós temos o núcleo de 144 pinos, ok? E essas placas núcleo possuem o padrão de pinos do Arduino Uno R3, que você pode encaixar os seus shields, por exemplo, o shield Ethernet ou shield de Wi-Fi, Bluetooth, você encaixa aqui. E também tem a pinagem externa do padrão Morpho. Como essa é uma placa núcleo que possui o microcontrolador, você pode encaixar em uma placa mãe, por exemplo, da Waveshare,
que possui os periféricos na placa-mãe. Então, a placa núcleo é como a placa do processador que você encaixa numa placa-mãe que estão os periféricos. A maioria dessas placas, núcleo e discovery, já vem com o ST-Link integrado, que é o programador e debug. Veja que existe até uma separação física da placa. Você pode também usar essa parte superior como um gravador para gravar placas externas, colocando aqui uns jumpers na placa, e ela funciona como um programador externo, ou é o programador da própria placa núcleo. Isso também ocorre com a sua placa Discover, que você tem aqui em cima o ST-Link, e a sua placa Eval também possui aqui na parte de baixo a parte do programador ST-Link integrado. Vou mostrar aqui algumas outras opções da família ARM Cortex. Eu falei do família M3, que eu tenho o microcontrolador F103 utilizado aqui, F107 e F103. São ARM Cortex M3. O ARM Cortex M4 acima já tem instruções de DSP, são placas de alta performance. Tenho aqui para mostrar para vocês uma placa com um núcleo F7. As placas núcleo M4 são F401, F411, F407. A STM32 Discover tem um F429 e a STM3240G Eval um STM32 F407. A núcleo F767 já possui um ARM Cortex M7, que já roda a 216 MHz. Já possui maior quantidade de memória de programa, esse daqui com 2 MB e 512 KB de memória SRAM. E também temos a família H7, que são microcontroladores dual core. Essa daqui possui um núcleo ARM Cortex M7 rodando a 480 MHz e um núcleo M4 rodando a 240 MHz. Então, muito poder de processamento aqui desse microcontrolador da família STM32. Essa daqui é a mais potente que eu tenho aqui no momento para mostrar no vídeo. Também temos uma placa Discover com bastante riqueza de periféricos, que vem com STM32F746 rodando a 216 MHz e com uma performance de 462 DMIPS com o núcleo ARM Cortex M7. Tem memória externa flash de 128 megabits e memória RAM de 64 megabits. Um display WQVGA TFT de 4.3 polegadas. Eu vou mostrar aqui a parte traseira para vocês verem que é uma placa com muitos periféricos, pessoal. Muitos periféricos. Possui o padrão do Arduino R3 Uno para você encaixar seu shield se você precisar, né?
porque já tem bastante periféricos aqui. Cartão de memória. Aqui nós temos o nosso microcontrolador STM32F746, a memória RAM externa, o chip de áudio, o chip da porta Ethernet, as portas USB, o ST-Link para programação e debug, também um conector SPDIF, ok? Além do nosso display gráfico aqui de 4.3 polegadas. Então, uma placa para explorar vários recursos dessa família de microcontroladores. Também é uma placa bem avançada. Certamente um hobbyista não vai começar por ela, porque já tem custos muito elevados. Essas placas Discover e a placa Evaluation, ok? E por último, uma placa para quem trabalha com IoT. Esse aqui, STM32 Discovery Kit IoT Node. Você pode ver que possui vários modos de comunicação, ok? Ó, conectividades sem fio, wireless. Possui o chip Wi-Fi, Bluetooth de baixa energia, um chip subbanda de 915 MHz. Também possui NFC para etiquetas, alguns sensores na placa para você montar suas automações de IoT, com giroscópio, acelerômetro, magnetômetro, sensor de proximidade, sensor de pressão, umidade e microfone. Então, a riqueza da placa está nas suas bibliotecas, que você baixa do site da ST, e você roda diversas aplicações IoT, como o módulo da nuvem do Google, da Amazon, ok? E por fim, vou falar das plataformas de desenvolvimento. Hoje a ST tem seu próprio compilador. Eu vou pegar aqui algumas opções para falar para você, chamadas de toolchain, as ferramentas de desenvolvimento que você vai utilizar para montar o código. Temos a ferramenta da própria Keio, o MDK ARM, por exemplo, essa placa aqui da Keio já vem com a sua própria documentação e os códigos de exemplo, ok? Temos a ferramenta IAR e a GCC genéricas, né? IDEs. E você possui o ARM Mbed habilitado nessas placas da ST, que é um compilador online com bastante bibliotecas. E você tem hoje o STM32 IDE, a plataforma de desenvolvimento da própria ST, que é gratuita. Você baixa diversas bibliotecas para as famílias M3, M4, M7, ok? A ferramenta da ST é gratuita, não possui limitações. Já dos fabricantes como a Keio, Microe, são ferramentas de desenvolvimento que possuem limites no tamanho do código, principalmente. Aí requer você adquirir uma licença caso queira montar códigos complexos. Para códigos simples que você quer rodar os códigos de exemplo e pequenos programas,
a sua ferramenta da Keio, por exemplo, você consegue utilizar. Então é isso, pessoal. Essa foi um overview das principais placas de desenvolvimento que existe aí no mercado para você adquirir. Algumas placas genéricas, outras placas de fabricantes conhecidos e as placas da ST. Geralmente você terá que importar essas placas mais sofisticadas. As genéricas já são fáceis de encontrar e você faça a sua escolha de acordo com os seus objetivos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouco das placas de desenvolvimento para os microcontroladores da família STM32, os microcontroladores de 32 bits da ST. Falou, pessoal!